Quem é você? Olha, vocês estão me dando a oportunidade de dizer não só quem eu sou, como quem eu fui, o que eu fiz e a grata satisfação que eu tive de todos esses anos aqui vividos. Vocês não me reparam se eu vou me emocionar. Mas eu sou Garibaldo Antônio José Maria Muoio. Eu só soube que tinha todos esses nomes quando eu fui pegar uma certidão de nascimento para fazer a inscrição para vestibular. Quando eu cheguei no cartório, eu pedi, ele disse a data de nascimento, eu dei esse nome, eu dei, então ele começou a ter, fulano de tal, não, eu sou Garibaldo Muoio, não, aqui está registrado como Antônio José, Garibaldo Antônio José Maria Muoio. Eu disse, bom, então eu não sou eu vou perguntar para o meu pai, para minha mãe, e depois eu volto aqui, tá bom? No dia seguinte eu voltei, então eu perguntei em casa, como é que foi? Aí minha mãe disse, não me diga, seu pai te registrou com todos esses nomes? Por quê? Ele disse, porque nós éramos muito católicos, então Garibaldo não tem nome de santo, e para batizar tem que ter um nome de santo. Então ela adicionou o Antônio, porque ela era devota de Santo Antônio, o José e Maria, porque eram os pais de Nosso Senhor. E eu dei esse escrito para o seu pai fazer no batismo, e ele fez no cartório de registro. Então, a partir dessa época, eu me obriguei a mudar todos os documentos em juízo para adicionar o Antônio José Maria Muoio. Esse eu sou. Sou paulista, continuando, da capital, e com 19 anos eu vim parar em Curitiba. Por quê? Porque eu fiz vestibular de medicina, me preparei para engenharia, me preparei para fazer engenharia. E em São Paulo tinha duas escolas, a Politécnica, que era do governo, quer dizer, de graça, e o Mackenzie, que era pago. Como eu não tinha condição de pagar uma escola paga, então eu fui fazer na Politécnica, que era do governo. Eram 80 vagas. Eu fiz o exame vestibular e fui classificado como 110. Consequentemente, é o que eles chamavam excedente. Eu fiquei como excedente, mas naturalmente não iam morrer 30 caras para eu entrar no lugar, né? E eu então com isso desisti. Depois, eu era naquela ocasião desenhista da cidade universitária. Então eu continuei trabalhando, tudo mais, e desisti da engenharia, esperando uma outra oportunidade qualquer. Até que eu um dia encontro um amigo na rua que ele disse, olha, onde é que você está? Ah, estou em Curitiba porque federalizaram a escola. Quando federaliza, é de graça. Eu disse, bom, esse era o mês de outubro. Você tem condição de me mandar todos os detalhes e tudo mais, e eu vou fazer o exame lá? Ah, mando. Então ele me mandou. A partir desse mês de outubro, eu comecei a estudar noite e dia, o que eu podia. E ele, quando me mandou as datas do exame, eu vim. Tive tanta sorte que fui classificado em 10º lugar. E com isso, eu vim parar em Curitiba. Passei o primeiro ano muito difícil, porque a repartição que eu tinha, que era a cidade universitária, não era autarquia. Como eu fazia CPUR, o CPUR me orientou que pelo fato de ser transferido de São Paulo para Curitiba, eu teria direito à transferência de emprego. Só que não era verdadeiro, porque a autarquia, a cidade universitária é uma autarquia estadual, não tem equivalente no Paraná. E com isso eu tive que arrumar, tentando procurar outros empregos. E foi assim que então, durante o primeiro ano, eu fiquei arrumando como bico, como emprego, com tudo, 8 lugares. Tanto que me diziam, quanto você trabalha por mês? Eu digo que eu trabalho 29 dias e um dia para receber salário nos 8. Mas felizmente foi tudo bem, até que um dia eu andava, eu trouxe de São Paulo uma bicicleta e eu andava. Ia para a universidade, ia para o trabalho, para as coisas que eu fazia, tudo de bicicleta. Um dia, saindo da escola à noite,
Passando pela Praça Osório, eu tinha uma porção de ciclista. E eu parei para ver o que era. Então era um treino para uma corrida que seria realizada no domingo, que se chamava Prova dos Estreantes de 1948. Então, eles disseram, não sei o que vocês estão fazendo, ficamos conversando, nós vamos treinar. Então eu vou andar um pouco com vocês. Eu fiquei andando, tudo mais, quando o Paulo Bartz, de saudosa memória, chegou no final, que nós paramos o passeio, disse, você acompanhou a turma toda aí, você não quer vir correr domingo na prova de estreante? Não, não vou correr. Não, vem que você leva jeito para essa coisa aí. Aí ele me recomendou tirar, era uma bicicleta toda de espelhinho, toda de farol, dínamo, bagageiro. Ele disse, tira isso tudo, vem peladinho com a bicicleta e você corre. Eu morava com 2 colegas de escola, então os colegas disseram, você é louco, você vai, todo mundo de bicicleta e corrida, você vai se meter com essa turma? Eu digo, olha, faz o seguinte, eu vou tirar o abrigo para na hora da partida e vocês me esperam na rua do Dr. Muricy. A prova era Praça Osório, Rua 15 de Novembro, Praça Santos Andrade e voltava 10 vezes. Então eu vou dar uma partida, eu vou disparar e vocês ficam na esquina do Dr. Muricy com o abrigo. A hora que eles passarem por mim, eu entro na Muricy e vamos embora. Eu não sei se o pessoal assustou com a arrancada que eu dei, que ficou todo mundo atrás, eu olhava e eu continuava em primeiro. Eu digo, bom, vou fazer mais uma tentativa, a próxima eu entro, né, na Muricy. E fui apertando o ritmo para ver se eles passavam e eu podia ir embora. Resultado, moral da história, eu ganhei a corrida. Então foi assim que a prova de estreante de 48 teve uma iniciação comigo. E a partir daí o Paulo, então, está vendo? Ele disse que você levava jeito para coisa e tudo mais. Então eu me entusiasmei. Mas para correr com bicicleta de passeio, era uma bicicleta que se chamava New England. Uma bicicleta inglesa, porque naquele tempo não tinha bicicleta brasileira. Então eu disse, bom, um dia eu fui de férias para São Paulo e fui vendo se podia comprar uma bicicleta. Fui em mil e um lugar e tudo mais, até que entrei numa empresa que se chamava H. Bianchini. Tinha uma série de bicicletas expostas, a famosa Benotto. Então perguntei, era um preço absurdo. Era mais fácil comprar um automóvel do que uma bicicleta daquela. Então, o vendedor, conversei com o vendedor, deixa barato, não dá para fazer. Espera aí, olha, quem está entrando aí é o dono. Eu quero apresentar o seu Hélio Bianchini, ele é o dono da loja. O Hélio Bianchini foi um antigo corredor de pedestranismo. Nessa ocasião já era um cara de seus 50 anos. Então batemos um longo papo, ele era um papo firme e tudo mais. Ele disse, olha, eu estou vendo que você tem disposição para esse negócio. Vamos fazer o seguinte, eu te dou 30% de desconto e você me paga do jeito que você pode pagar. Quantas vezes você quer pagar? Aí fizemos umas contas lá, tudo mais, e acertamos, tá bom. Então pode levar a bicicleta. Não pediu informação, não pediu nada. E eu saí com uma Benotto, que o Kalkbrenner lembra da famosa Benotto, né? Que espetáculo de bicicleta. E aí comecei a correr como ciclista e naquele mesmo ano de 48, então já tive a felicidade de ser campeão brasileiro, campeão paranaense de velocidade. Então esse, para abreviar, em muitas palavras, é quem eu sou. Sou eu. Bom, Garibaldo, a pergunta que eu queria fazer, você até já respondeu, que era exatamente como, que eu ia te perguntar como é que foi aquela corrida, essa que você acabou de explicar, né? Então, já está respondida a pergunta que eu ia fazer. Mas, essa Benotto que você estava citando, é uma Benotto que eu depois comprei de você. Você se lembra? É. E essa Benotto nós levamos depois para Porto Alegre, porque isso foi em 48 aqui, né? 48. Depois nós fomos correr em Porto Alegre em 50, né? 50. Foi em 50. Aí eu já estava com essa bicicleta. E essa bicicleta, ela tinha um jeito de cambiar com 2 alavancas atrás. Exatamente. Né? E aí, na corrida, ela me quebrou. E aí eu terminei a corrida lá com aquela bicicleta do Eppinger, né? Que era o nosso técnico, né? E você ganhou a velocidade um dia anterior
Não sei se foi um dia O dia anterior. um dia anterior, né? E eu fui vice-campeão brasileiro daí de resistência com a bicicleta que lamentavelmente não foi com aquela Benotto. É. E depois eu não sei, você comprou outras bicicletas, né, Gavaldo? Aí Bom, depois inclusive, foi um detalhe interessante. Eu, em 1950, fui assistir a 9 de julho em São Paulo. E o vencedor da 9 de julho em São Paulo foi um campeão olímpico, um argentino que se chamava Roberto Guerreiro. Então, eu fiz boa amizade com ele e tudo mais, tanto que naquela ocasião eu falei se ele não queria vir correr em Curitiba, mas eles são corredores já profissionais, ganham muito, tudo mais, eu achava que não dava para trazer. Aí ele disse, você concorda de fazer uma corrida em Curitiba? A gente organizaria para Curitiba receber a visita de um atleta olímpico. Foi a primeira vez que veio um campeão olímpico no Curitiba. Eu esperava que ele fosse dizer, bom, custa tanto. Aí eu tive que explicar para ele onde era Curitiba, o que era, o que não sei o que. Fizemos uma boa amizade, eu os convidei para jantar, tudo mais, e telefonei para o Paulo. Paulo, tem a possibilidade de levar um campeão olímpico para Curitiba. Expliquei quem era, tudo mais. Vê com o pessoal se você arruma um patrocínio. Ele concorda de que pagar o hotel e a viagem. Fizemos as contas, tudo mais. Depois de 2 dias, o Paulo me ligou e disse, olha, já conseguimos. Aí conseguimos já o patrocínio, então ele veio para cá. Então eu tenho até a foto, deixa eu mostrar para vocês. E foi um fato memorável a gente conseguir trazer um corredor de Olimpíada, aqui está aí. Esse é o Roberto Guerreiro. Esse aqui é o Kalkbrenner que fez segundo, e eu que fiz segundo. Ele ganhou a prova, era uma prova de 50, 60 quilômetros, acho, né? Então ele fez primeiro, eu fiz segundo, o Kalkbrenner fez terceiro. Foi a primeira vez que veio um atleta olímpico para o Paraná. Foi muito interessante e tudo mais. E, inclusive, eu queria aproveitar e mostrar a fotografia. Quando o Hélio Bianchini me fez o desconto na bicicleta, na Benotto, ele disse, olha, tem um detalhe, eu te faço esse desconto, mas você tem que, a primeira prova que você ganha, me manda uma fotografia, porque eu vou divulgar que é o vencedor dessa corrida, fulano de tal, corre com uma bicicleta. Ele tinha a desconcessão da marca Gazelle no Brasil. Então, tá bom. E assim foi. A primeira corrida que eu ganhei, então, o Kalkbrenner que tirou a fotografia, eu tirei com a camisa que ele me deu lá, tudo mais, e mandei. E depois de muito tempo fui perguntar, escuta, como é que ficou a fotografia? Não, eu perdi a distribuição da Gazelle, de maneira que eu não aproveitei a fotografia, não aproveitei nada. Mas valeu a intenção, pelo menos. Pagou o desconto que ele não aproveitou porque não quis. Então essa é a forma de como eu comprei a bicicleta e como utilizei, e depois inclusive fui trocando. Do próprio Guerreiro, quando ele esteve aqui, eu comprei uma bicicleta dele de pista. Ele telefonou para um amigo dele na Argentina, que vinha para o Brasil, trouxe a bicicleta e eu comprei. Uma bicicleta feita especial para ele, e inclusive naquela ocasião eu não paguei em dinheiro, eu troquei, eu não me lembro pelo que eu troquei. Uma parte pequena foi dinheiro, outra parte eu troquei por material. E com isso, então, eu fui evoluindo em termos de bicicleta, para evoluir. Garibaldo, você sabe, e poucos hoje ainda lembram, que é uma pessoa extremamente importante historicamente para o ciclismo. Procure lembrar alguma coisa sobre as clássicas do ciclismo paranaense que você foi o criador, o indutor, ou que convenceu os empresários e
os dirigentes de órgãos estaduais a fazer as grandes clássicas do ciclismo do Paraná? Bom, uma grande prova que ficou clássica aqui no ciclismo do Paraná foi uma prova que eu, conversando numa ocasião com o senhor Pedro Prosdóximo, ele fazia o aniversário e disse: todos nós pensamos como é que vamos comemorar o aniversário da firma Prosdóximo. Eu disse: senhor Pedro, se o senhor permitir uma sugestão, eu lhe proponho uma prova de bicicleta no circuito no centro da cidade de Curitiba. Como é que é isso? Então eu expliquei para ele como era, aquela coisa toda, tudo mais. Ele disse: olha, você fala com o Norberto, que é o chefe de propaganda, e nós vamos fazer essa corrida para comemorar o aniversário do Prosdóximo. Não sei, Prosdóximo parece que já nem existe mais, né? Então, para os novos, eu acho que eles nem vai adiantar nada, mas foi uma grande rede de loja aqui do Paraná. Então, quando eu fui conversar com o Norberto, ele disse: tá louco? Comemorar o aniversário de Prosdóximo, a corrida de bicicleta? Não, claro que a ideia não é boa. Aí eu fui lá e disse: seu Pedro, o Norberto disse que a ideia não é boa, é um chato esse Norberto. Fiquei conhecendo hoje, não, se ele é vivo ainda, inclusive vai ver essa gravação, vai morrer de rir. Ele disse: ele não quer fazer a prova? Então vamos fazer a prova e eu vou explicar para ele que eu aprovei a prova. Então realizamos a primeira grande prova de bicicleta num circuito urbano, que foi a prova do aniversário do Prosdóximo. Bom, essa prova, inclusive, serviu para divulgar, porque eu aprendi, logo no comecinho, que prova de circuito e prova de velódromo é o que tem mais importante para ativar a opinião pública. São provas emocionantes, são provas vibrantes, o público vibra e se entusiasma por isso. Então, a partir daí, nós começamos a organizar a prova nos circuitos urbanos de Curitiba. E já estávamos já numa fase importante, porque tudo quanto era prova importante nós fazíamos em Curitiba. Já estava evoluindo, tudo mais. Nessa altura ainda era a Federação Desportiva Paranaense, não tinha a Federação de Ciclismo. E eu era o responsável do conselho porque a Federação Desportiva eram todos os esportes do Paraná e tinha um conselho para cada modalidade esportiva. Eu era do conselho de ciclismo. Então todas essas iniciativas eram tomadas pela federação, que a Federação Desportiva acabou ficando importante só por causa do ciclismo, dos movimentos que a gente fazia. E começou a se difundir uma ideia de jovens que não praticavam esporte nenhum. E um detalhe que eu sou franco de dizer, que mais me impressionou em toda a atividade de ciclismo foi um dia que eu recebi em casa a visita de um pai de um ciclista. E ele me disse: olha, eu vim agradecer porque tudo que vocês estão fazendo de ciclismo, vocês tiraram meu filho da rua. Meu filho, com 15 anos, já estava começando a viver vida noturna, começou a fumar, já estava com alguma coisa que eu suponho que seja droga, naquele tempo se falava outra coisa. E ele se entusiasmou porque ele participou de uma corrida, trouxe uma medalha para casa e hoje ele é um cara que dorme às 9 horas da noite, levanta às 5 da manhã para ir treinar antes de trabalhar. Então, eu queria agradecer o que vocês estão fazendo para o meu filho e a única forma que eu tinha para mencionar isso era agradecer pessoalmente. E eu vou pedir, inclusive, que o senhor não comente nunca que eu estive aqui, que eu não quero que ele saiba que eu me entusiasmei por isso. E com isso ele continua praticando o ciclismo. Eu, a partir daí, comecei a prestar atenção no rapaz. Realmente, inclusive, a gente ajudou tecnicamente e tudo mais, e ele acabou sendo um bom campeão. Então, esse foi um motivo que, de uma certa forma, gravou muito, muito, muito na minha carreira posterior de dirigente de ciclismo. Porque quando eu era corredor em si, participava por entusiasmo. Depois que comecei a participar como dirigente do esporte, eu começava a me lembrar desse fato.
que o esporte pode ser a iniciação de carreira de uma juventude que não sabe, na realidade, o que fazer, o que se dedicar, e o ciclismo podia converter todo esse pessoal. Então, em função disso, porque ciclismo é um esporte no Paraná praticamente desconhecido. Não existia, inclusive, procurava em São Paulo, no Rio, um especialista, um técnico de ciclismo, não sabia. Quando trouxemos o Guerreiro para cá, eu perguntei para ele se não tinha algum livro, alguma coisa que a gente pudesse, pelo menos, se orientar. Se tem. É um livro italiano que se chama Prendi la bicicletta e va, do professor Giuseppe Morosini. Você tem jeito de mandar isso da Itália, alguém que compra na Itália? Bom, eu tomei nota, tudo mais. Isso aí é uma teoria. Isso aí o Júlio Rastia, que foi o grande ciclista argentino, aprendeu por esse livro, me emprestou o livro, eu aprendi por aí, eu dizia o Guerreiro, e eu estou recomendando para todo mundo que quer saber ciclismo. Então, como de fato, um belo dia eu soube a notícia de um camarada que ia para a Itália. Então, dei o endereço, o nome do livro, onde é que podia encontrar, ele ia para Milão, e ele me trouxe o livro. Eu recebi o livro um dia depois do almoço. Vocês terem uma ideia, eu li, porque eu me virava bem em italiano. Eu li o livro depois do almoço, toda a tarde, a noite toda, acabei o livro do dia de manhã. Mas foi impressionante o livro, que eu tenho até hoje. Então, a partir daí, como dirigente, eu já comecei a dar fórmulas de poder encaminhar o treinamento da rapaziada, sem que fosse aquele aspecto chato da escola, do treinador, professor e tudo mais. Sempre na base da conversa, batendo papo, e nós fomos formando uma elite de ciclismo que levou o Paraná ao ciclismo ser o primeiro do mundo. Tanto é que nós estávamos rememorando ainda há pouco, era governador do Paraná, Bento Munhoz da Rocha. E nós recebemos na federação um recado que o governador queria falar conosco, em ponto das notícias que saiu de ciclismo e tudo mais. Então foi a comissão toda do conselho da federação para lá, ele contou, quis explicar o que era o campeonato, como é que vocês são campeões, não sei o quê, e ele mesmo concluiu e disse, bom, então pelo que eu entendi, nós temos um campeão, um campeão brasileiro que é um paranaense, é você? É. Ah, bom, então escuta, e o que precisa fazer para ser o Paraná, toda a equipe campeã? Então eu disse, olha, nós estamos pensando, não temos a quem vender o peixe, de fazer um velódromo no Paraná. Então, a nossa proposta é o seguinte, nós lhe prometemos que o Paraná será o campeão, primeiro campeão por equipe no Brasil todo, para ser o número 1, se o senhor nos der o velódromo. Topou, aceitou. Então, vocês terem uma ideia, eu tenho até uma publicação que comprovava que nós somos os primeiros, aqui para vocês terem uma ideia de como evoluiu a coisa. Olha, Paraná primeiro no ciclismo no Brasil. Só que nessa altura ele já não era mais governador. Então o velódromo acabou não saindo. Mas, Garibaldo, você se lembra que, inclusive, eu não sei do que eu estava falando, do negócio do velódromo, você lembra que nós tivemos uma reunião com ele, acho que foi essa que você falou, com o Estevão Guimarães, inclusive. Lembra? Que era do Jornal Estado do Paraná. Exatamente. Então, o ciclismo trouxe uma evolução em termos de esporte que eu não vi nunca em nenhum outro estado do Brasil. Nós, por exemplo, realizamos a primeira grande prova de etapa no Paraná, que foi a primeira no Brasil. Como é que surgiu a prova DR? Lembra? Eu trabalhava no DR como desenhista de estrada. E num dia, no meu trabalho DR, eu vi o pessoal comentando
que o diretor do DR, que era o Coronel Torinho, preocupado em promover uma grande festa para a inauguração da estrada Curitiba-Porto União. União da Vitória, Porto União, que são com cidades ligadas. Eu disse, o que é isso aí? A inauguração da estrada que vai sair e tudo mais. Acontece que o Coronel Torinho era meu professor na escola de engenharia. Então, um dia, quando terminou a aula, eu disse, Coronel, me permite dar um comentário no DR, o senhor está preocupado em fazer uma festa de inauguração da estrada, para divulgar a estrada e tudo mais. Eu queria propor uma ideia de fazer uma corrida de bicicleta. Corrida de bicicleta numa estrada? O que tem? Bom, é uma prova de etapa, nós vamos num dia, sai de Curitiba, vai até a União da Vitória, no dia dorme, no dia seguinte volta para Curitiba. É a primeira prova, eu expliquei para ele o que era a Volta da França, o que eram as grandes provas mundiais. Nós vamos começar com uma de 2 etapas para ir evoluindo. Você acha que isso dá divulgação? Dá. Pelo menos nunca no Brasil se realizou uma prova de etapa. Nós vamos fazer a primeira. E o que precisa? Eu digo, precisaria que o senhor me arrumasse um veículo para eu ir conversar, ver as instalações dos hotéis, a condição da estrada, conversar com a autoridade para a prefeitura oficializar a prova e a gente organiza. Tá bom, então conversa com o teu chefe lá para ele bater um papo comigo que nós vamos tratar disso. Aí eu falei do engenheiro Jakorski, os filhos dele acho que eles se lembram. E ele então foi falar com o coronel nos chamou e eu fui para a União da Vitória. Então foi um assunto espetacular, porque União da Vitória e Porto União não tinham visto, nunca nem ouviram falar de bicicleta de corrida. Imagine receber uma equipe dessa. E nós trouxemos ciclistas de São Paulo, do Rio, uma coleção, um espetáculo, inclusive o famoso Dia Santos, né? O campeão de Portugal. Então realizamos, foi a primeira grande prova, inclusive o Coronel Torinho participou de uma reunião onde nós traçamos os detalhes. Eu tenho até a foto dele participando. Aí ele aqui. Esse aqui é o Coronel Torinho. Tem uma outra foto, acho que está melhor aqui. Aqui. Esse aqui é o Coronel Torinho, que era o diretor do DR e autorizou a primeira prova de etapa no Brasil. Essa também é uma outra foto famosa. Os dois grandes concorrentes nós conseguimos reunir no final de prova de ciclista. Seu Pedro Prosdóximo com o Dr. Hermes Macedo. Então foi uma união, inclusive, de concorrentes. Foi no final de uma corrida de bicicleta. Bom, então a partir daí, o cenário do ciclismo no Paraná passou a ser entendido como um negócio muito sério. Inclusive cheio de iniciativas, que na realidade todas elas tiveram aquela motivação que me levou na condição de dirigente a pensar na possibilidade do encaminhamento do jovem. Ter uma vida sadia, uma vida de sucesso e de glória, que de uma certa forma é muito importante para a formação do jovem, né? Garibaldo, me diga, claro, nós sabemos que você, para nós, pelo menos aqui no Paraná, foi o grande incentivador no ciclismo, né, Adil? Foi realmente assim uma coisa, porque o ciclismo tinha, claro, mas você foi realmente uma pessoa muito importante. Mas o que você atribui a que o Paraná sempre teve, vamos dizer, até os melhores ciclistas durante bastante tempo? Por quê? Porque ele, até hoje não chega a uma conclusão se era por causa das nacionalidades que tinha, ou se era o clima, a que você atribui isso? Bom, eu acho que foi de uma certa forma, primeiro um trabalho de perseverança de toda a equipe do Paraná. Porque a equipe do Paraná de atleta eram eu, vocês participaram ativamente, vocês sabem, compenetrada, cheia de responsabilidade e tudo mais. E um dirigente participativo, espontâneo
sem ganhar nada. Eu tive essa sensação nítida quando eu fui de volta para São Paulo, depois de 10 anos. A Federação Paulista de Ciclismo me pediu se eu não queria fazer um trabalho semelhante em São Paulo, que o ciclismo em São Paulo estava acabado. E eu disse, bom, vamos tentar ver. Parece mentira, eu não consegui. São Paulo tem muito a ideia de quanto ganha, sabe? Então, eu não encontrei ambiente, nem a disposição que teve o Paranaense aqui, que sem querer a gente montou um time que ficou um time líder no Brasil. E então eu atribuo que é uma questão pura e simplesmente de consciência e de altruísmo. Eu acho que a condição do dirigente, a condição da dedicação do atleta fez a formação atleta, pena que se interrompeu. Porque eu tenho, indiscutivelmente, eu não tenho dúvida, com a mentalidade do paranense, hoje poderia se formar atletas líderes do Brasil inteiro aqui no Paraná. Garibaldo, uma pergunta. Como é que você, mudando um pouco de ciclismo, entrou na firma Hermes Macedo? Bom, dentro daquela vocação, dentro daquela necessidade minha dos 8 empregos, através de um chefe de propaganda, que era o Itané, do Hermes Macedo, ele me pedia para fazer alguma coisa como freelance, como ocupação extra e tudo mais. Depois, com o contato da corrida, da realização, porque um dia, lendo uma revista italiana de ciclismo, como tudo que eu lia de ciclismo, eu vejo um anúncio da bicicleta, como é que chama aquela bicicleta sueca que o Hermes Macedo vendia? Monarch. A fábrica Monarch da Suécia nomeando uma empresa de Milão como representante para a Europa da bicicleta Hermes. Bicicleta Hermes. Bom, então a Monarch tem uma marca Hermes. Então, um dia, conversando num trabalho sobre propaganda com o Dr. Hermes, eu percebi que o Dr. Hermes estava, de uma certa forma, muito interessado, preocupado com o sucesso que tinha tido a prova do Prosdóximo. Então, ele disse que precisava fazer alguma coisa, tudo mais, porque movimentou a cidade inteira, a prova do Prosdóximo. Vamos esperar, quem sabe a gente faz a mesma coisa no aniversário nosso. Eu disse, olha, Dr. Hermes, tem uma ideia melhor. O senhor é o importador oficial da Monarch no Brasil. Ele vendia para o Brasil inteiro. O senhor manda escrever para a Monarch que ela tem uma marca de bicicleta Hermes. Como é que o senhor sabe? Então eu trouxe a revista para ele ver. Li para ele, como era a revista italiana. Dizia que a Monarch está criando um distribuidor exclusivo para a Europa, com a bicicleta, a marca Hermes de bicicleta, papapá. Nem eu não sabia disso, acho que é coisa nova. Então, o senhor pede a distribuição. Em vez de o senhor trabalhar com Monarch, trabalha com Hermes, nós fazemos uma grande corrida de bicicleta entre Curitiba e a sua filial de Porto Alegre, uma prova de etapa. Nós tivemos já o sucesso da DR, vamos fazer uma Curitiba, Ponta Grossa, Curitiba, e fazemos o lançamento da bicicleta Hermes, quando o senhor já tem a bicicleta na loja. Aí ele mandou chamar o gerente comercial dele, ele achou que Hermes ninguém conhecia, tudo mais. Bom, mas conhece a firma, associa uma coisa com outra. Dr. Hermes, ele tomou a iniciativa de aprovar. Então escreveram para a Monarch não teve dúvida, mandou um lote de bicicleta de cara, mostrando que era uma bicicleta boa, vendeu o peixe dela para o Hermes ser o distribuidor no Brasil. Bom, aí deu certinho. Fizemos a prova, uma prova que com participação de atleta foi importante, porque veio do Brasil inteiro, naquela prova, vocês lembram, né? Curitiba, Ponta Grossa, para o lançamento da bicicleta Hermes, exclusividade de Hermes Macedo, que todo mundo associava como sendo de Hermes Macedo.
Mas na realidade era... Porque não tinha fábrica de bicicleta no Brasil. Então ficou associando o nome da bicicleta ao nome da empresa e foi um senhor sucesso. Tanto que o primeiro lote de bicicleta, de 500 bicicletas que chegaram, se vendeu em uma semana. Bom, ele fez uma reunião na empresa dele, contou a história de como é que tinha surgido, tudo mais, e acabou ficando o nome Hermes como bicicleta importada boa. Então, esse é o espírito da bicicleta de prova. Sim, mas aí você, isso foi, você não estava ainda no Hermes Macedo, né? Não, então, aí deu uma ocasião de eu conhecer bem, melhor me familiarizar, porque tinha muito contato com o pessoal do Hermes Macedo e tudo mais, aquela coisa toda. E um dia o Dr. Hermes teve notícia de um trabalho que eu tinha feito para o chefe de propaganda dele. Então ele me chamou e disse, escuta, o Dr. Hermes chamava todo mundo de senhor, até se era zelador, tudo não é senhor. O senhor mexe com publicidade? Estou tentando, né? Dentre as ocupações que eu tenho, uma é publicidade. Por quê? Eu vi uma coisa que o senhor fez aí para o Itané, não sei o que, aquela coisa. Onde é que o senhor trabalha? Eu digo, isso é muito difícil de falar porque eu trabalho em 8 lugares. Então eu contei a história para ele. Então eles vão fazer o seguinte, o senhor não quer vir trabalhar aqui? Quanto o senhor ganha com os 8 empregos? Eu digo, isso não posso falar, isso é confidencial, segredo. Como? Não pode falar? Não posso falar. Não, porque dependendo de quanto o senhor me diz quanto ganha, eu ofereço 10% a mais. O senhor fica com um emprego, só vem trabalhar aqui. Não, muito obrigado, mas não. Porque naquela ocasião, inclusive, eu tinha um pouco de receio de me vincular a um emprego só. Porque se perde o emprego, você perde o ganha-pão, né? Então fui enrolando, e ele me encontrava, escuta, o senhor já pensou de me contar quanto o senhor ganha nos 8 empregos? Já pensei que não vou contar. Aí um dele brincou comigo, se eu descobri quanto o senhor ganha. Mas a gente está chutando, né? Imagina se descobriu. Aí ele disse, não, porque eu descobri que o senhor está ganhando relativamente pouco. Então eu ofereço a esse salário dos 8 mais 20%. Bom, está na cara que aí eu topei, né? porque aí já era uma nota respeitável, porque eu estava namorando uma moça em São Paulo há 9 anos. E eu tinha feito um acordo com ela que só nos casaríamos o dia que tinha substância de sobrevivência. E ela sempre aceitou, concordou, tudo mais, aquela coisa toda. E eu achava que com os empregos que eu tinha, inclusive até um loteamento na serra aqui, que eu ia uma vez, arrumei uma luneta iluminada, ia fazer de noite. Não era um trabalho que pudesse me garantir um subsídio de família. Porque quando eu falo família, é uma mulher, é filho, é casa, é não sei o quê, né? Então, eu tinha prometido para ela, o dia que eu tivesse um salário garantido, firme, aí nós íamos casar. Aí eu disse, bom, agora é a oportunidade. Então, com essa situação, discutimos os detalhes do que seria o trabalho. Era para ser chefe de propaganda de Hermes Macedo, que ele tinha tido um chefe que tinha saído, estava função vaga, então ele dava para mim essa vaga. Então discutimos os detalhes, aquela coisa toda, eu pedi demissão do DR e fui para São Paulo. Fui para São Paulo, cheguei para a namorada minha e disse que olha, agora arrumei o emprego, de maneira que vamos combinar um pedido oficial de casamento para a tua família, nós ficamos noivos, em 6 meses eu te dou a aliança de noivado e casamos. Aí ela ficou toda contente, a família ficou toda contente e tudo mais, e assim foi. Então, aí casei, como de fato. Em janeiro de 1956 casei, e aí fiquei trabalhando em Hermes Macedo. O trabalho em Hermes Macedo, de uma certa forma, foi tão prazeroso, e tive tanta sorte, que deu tanta sorte, tanto volume de negócio, ou a modificação do critério de propaganda que nós adotamos na empresa, que quando eu entrei, Hermes Macedo tinha 2 lojas em Curitiba, uma em Ponta Grossa, uma em Blumenau.
E depois de 8, 9 anos de trabalho, ele já estava com 250 lojas, filiais. Então isso provou que deu resultado o contato. Entendeu, Gabriel? É isso. Garibaldo, uma outra pergunta. Em quais os jornais que você trabalhou em Curitiba? Trabalhei primeiro no Diário do Paraná, Paraná Esportivo, Que era do Mugiati? que era do Mugiati. Quem cuidava era o Zanello e o Silveirinha. Certo. Bom, então o Mugiati quis for a seção de esporte na Gazeta do Povo. Então eu fiquei também fazendo Gazeta do Povo. Depois, quando se anunciou a criação do Diário Associado no Paraná, em Curitiba, eu já quando estava em São Paulo escrevia para o Diário Associado lá em São Paulo. Só que naquele tempo não tinha emprego, função empregatícia. Ganhava por matéria publicada. Cada artigo que era entregue e era publicado ganhava 100 cruzeiros. Então eu procurei o diretor da sucursal de São Paulo, do Diário Associado, e falei, estou ouvindo falar no jornal que eu trabalho que vai entrar um associado em Curitiba. Vai, o Diário do Paraná. Ele disse, é alguma coisa que eu pudesse pleitear de trabalhar lá? Ah, não tenha dúvida. Vem cá. Chamou a secretária, botou um memorando, chega lá, você procura o doutor Aderbaldo Stresser. Então cheguei aqui, o Aderbaldo Stresser disse, olha, o que você faz, o que você não faz, aquelas perguntas todas clássicas, e se eu vou te apresentar para o chefe da seção de esporte. Ah, cara conhecido. Como é que se chamava? Bom, não me lembro. Aí conversei com ele, depois de 2 horas de conversa, então eles vão fazer o seguinte, você vem trabalhar no Diário do Paraná para fazer esporte amador. E aí fui trabalhar no esporte amador e deixei a Gazeta. Fiquei com o Diário Paraná Esportivo e o Diário do Paraná. Depois de 6 meses do Diário do Paraná, Ribas, era o homem de esporte do Diário. O Ribas então disse, olha, a Rádio Clube Paranaense PRB2 quer fazer uma sessão de ciclismo, que ciclismo tem muita competição agora aqui e tudo mais, e está propondo se você não quer participar da PRB2. Eu digo, mas quem é que conversa com esse assunto? O fulano de tal. Vamos lá, eu te apresento. Então era um senhor já de idade, não me lembro como é que chamava. Então eu tenho uma proposta melhor. Em vez de eu pagar só o salário meu, eu vou conseguir uma empresa que faça o patrocínio de um comentário de ciclismo. Então, determinados dias da semana tem um comentário de ciclismo e essa empresa paga o patrocínio para a rádio transmitir, é uma firma ligada a ciclismo, possivelmente, e esse vai ser o salário que eu tenho. Tá bom, você conseguir, traz aí os valores, vamos ver o que era. Então fui lá para o Armacedo e disse, olha, tem oportunidade, contei para ele, tudo, mas você não quer patrocinar uma prova, um programa de ciclismo? De meia hora, 2, 3 vezes por semana, ou 2 vezes por semana, o que for. Quanto custa? O senhor se dispõe a pagar? Dispõe. Então fui na PRB2, eles fizeram um orçamento de quanto era, só que como tudo, né? Fizeram um orçamento maluco de não sei quantos milhões. Eu disse, não, nem vou apresentar, porque o cara não vai ter um programa de ciclismo 2, 3 vezes por semana, pagar tudo isso, não. Esse vai ser o dinheiro que eu... Não, isso é uma parte, isso aí eu tenho o salário. Maior razão para não propor isso. Aí, então, eles baixaram o valor e, finalmente, o Armacedo topou e esse programa ficou no ar alguns anos. Alguns, inclusive, o Elon fez, nas ausências minhas. Muito. Você falou de 2 clássicas históricas do ciclismo e que, inclusive, ajudaram esse desenvolvimento extraordinário dos ciclistas do Paraná. Mas está faltando falar, e você tem, inclusive, parte pri nisso, as clássicas Hermes Macedo. As provas? Exatamente. Bom, depois então, inclusive, quando eu fui trabalhar com o Hermes Macedo, de uma certa forma ficou mais fácil porque as programações era eu quem fazia.
E nessa altura, a federação, eu como membro da federação também, não podia, de uma certa forma, pôr em jogo prova prosdóximo com prova HM por uma questão ética. Então, pura e simplesmente, eu comecei a encarar as provas de ciclismo como uma realização profissional. E fiquei, então, desenvolvendo as provas HM. Razão pela qual essas provas que foram as que mais marcaram. E tem uma parte importante do ciclismo que o Paraná deve muito a você, que é justamente a questão administrativa da federação, que na época ela era apenas um departamento de ciclismo da Federação Desportiva. E você idealizou e foi quem redigiu e instituiu o Estatuto da Federação Paranaense de Ciclismo, criando então a Federação Paranaense de Ciclismo perante toda a nação. Bom, aí esse mérito não foi só meu. Quem teve uma participação muito importante nesses pontos foi o Paulo Bartz. Porque nós trocávamos ideia, o Paulo Bartz ficou incumbido da elaboração, que era a formação das equipes, porque para ter uma federação especial, você se obriga a ter no mínimo 3 clubes. Então, o clube que tinha aqui era só Curitiba. E o Paulo, então, começou com a ideia de nós começarmos a vender o peixe para o Clube Atlético Paranaense. Então, eu fui o primeiro, logo depois foi o Coquebrenner com o cunhado, o Valdemar, e então já tínhamos 2 clubes. Aí, montamos um terceiro clube, que era aquele clube da Água Verde. Bom, não me lembro agora como é que chamava o nome. Eu sei que daí começou a germinar a ideia da formação de clubes e com isso nós montamos a federação. E saímos da Federação Desportiva, que aí passou a ser uma federação especializada, que de uma certa forma foi de um embalo impressionante que chacoalhou com o São Paulo e Rio, porque nós não tínhamos nada, acabamos tendo títulos nacionais e tendo a criação de uma federação, cuja federação passou a participar dentro da CBD, que naquele tempo era CBD, era uma confederação que dava todos os esportes. Tanto que o Paraná tinha um representante no Conselho de Ciclismo da CBD. Só que foi mal escolhido, porque era um carioca, que não estava muito ligado no assunto, tudo mais, mas bem ou mal o Paraná figurava como um integrante do Conselho da CBD. E agora eu pergunto, quando saiu do Paraná e foi para São Paulo, e já casado e de muda, você, em São Paulo, teve uma abertura no ciclismo ou lá as portas para você estavam fechadas? Não. Estavam tão abertas que eles pediram para eu ir trabalhar na federação. Eles foram tão honestos em reconhecer o trabalho que foi feito do Paraná, que eu modestamente participei com o time todo, que aliás eu tinha explicado para eles. O sucesso do ciclismo no Paraná não sou eu, é o time todo, desde ciclista até dirigente, todo mundo abnegado. O Carlos Epping, o que fazia por ciclismo era impressionante, inclusive de pôr no dinheiro do bolso. Então, mas de qualquer forma, quem sabe a gente consegue introduzir em São Paulo o mesmo espírito esportivo e desinteressado do pessoal do Paraná. E foi aí que não consegui nada. O paulista é naquela base. É para fazer, mas quanto ganha? Como é que vamos fazer? O outro então veio trabalhar, mas queria encostar na empresa dele o patrocínio de tudo que ele fazia. Não mistura assunto. E o resultado que deu água de batata. Aliás, deixa eu aproveitar e lembrar o que marcou o espírito no Paraná. 2 fatos que me marcaram muito. A primeira prova que nós realizamos de etapa, que foi do DR, você imagine se isso aconteceu em algum outro estado brasileiro. Depois que terminou a prova, os ciclistas se reuniram na festa de entrega das medalhas, fizeram uma plaquinha de prata, escrito assim: Garibaldo Moio, a gratidão eterna dos ciclistas que realizaram a maior prova do Brasil, 25 a 28 de 9 de 52. Exatamente.
Uma grande verdade. Então essa foi, nunca vi isso em esporte nenhum no Brasil. Só vi isso no Paraná. E um outro detalhe também que para mim foi muito marcante, que eu fiz questão de trazer para ilustrar melhor a palestra. Imagine, eu já tinha desligado, já estava morando em São Paulo, desligado do ciclismo há 51 anos e recebo essa placa no ano de 21 de maio de 1999. Figura inesquecível do ciclismo do Paraná, seus companheiros e de memoráveis jornadas do esporte e do pedal agradecem nessa oportunidade o quanto você fez pelos esportistas desse estado. Curitiba, 21 de maio de 1999. Nós estamos no limite agora do tempo. Qual foi a prova que realmente mais te emocionou? Dentro do ciclismo. Olha, eu não diria da prova do ciclismo, eu diria de um feito de uma forma histórica. Vocês se lembram que no campeonato de 51 ou 52 no Uruguai, na prova do quilômetro contra relógio, o Walter Kesseleit empatou com o Zé Riboira, do Uruguai. A prova do quilômetro era no mesmo tempo. Então isso foi numa quinta-feira, marcaram o desempate para o sábado. No sábado foi dada a partida, o Walter deu as 3 voltas dele, fez o tempo, parou. Quando entrou o Riboira, ele fez as 3 voltas, continuou, fez 5 voltas, não parava. Então foram segurar ele para parar. E à noite, essa foi de tarde, à noite era a entrega dos prêmios. O Riboira chega, olha para mim e diz: quem ganhou finalmente a prova? Bom, então eu digo, aqui tem alguma coisa que não está certo. Aí fui saber o que era, tudo mais, e o Leonel Roca, onde nós estávamos hospedados, um antigo ciclista do Uruguai, disse: olha, você é pichicata, você sabe o que é pichicata? Eu digo: não sei o que é. A bomba, rapaz. Então uma bomba, o cara fica assim, ó, não sabe, passou a corrida, faz 5 horas que parou, está perguntando quem ganhou. Foi ele que ganhou. Eu realmente me lembro muito bem disso, que nós estávamos juntos. Bom, aí, então ele disse, quem trouxe a América do Sul o doping foi o Loati, famoso Bruno Loati da Itália. Aí ele disse: você quer conhecer o Loati? Quero, estava no campeonato latino-americano. Aí ele telefonou no hotel do Loati, fomos lá, eu falei com o Loati. O Loati disse: realmente eu tenho a fórmula, eu queria saber o que era. Eu disse: não, você me diz a prova que você vai fazer, o que é, me manda, eu te mando preparado e conto como é que usa. Como? Eu cobro. Você paga tanto conforme a coisa vai fazer, eu cobro um tanto. E para quem que você vai? Bom, a Argentina toda está nessa base e agora você viu aqui. Só que o cara aí exagerou. Exagerou que, você viu, ele ganhou de 3 segundos a prova do quilômetro. Gerdaldo, eu te fiz uma pergunta em termos de emoção. Bom, isso foi uma emoção. Bom, então espera um pouco. Aí, eu vim embora, viemos para o Brasil, nós viemos embora. No Congresso Brasileiro, deixa eu ver, eu trouxe anotado aqui. No Congresso Brasileiro de Ciclismo, que foi de 24 a 30 de novembro de 52 em Florianópolis. Com quem eu falava sobre o uso de doping, ninguém entendia nada, ninguém sabia nada. Até que um dia, um diretor do jornal no Diário do Paraná, onde eu trabalhava, era diretor do Jockey. Ele disse: Siqueira, me faz um favor. Você é diretor do Jockey, descobre quem é que mexe com veneno para cavalo correr. Isso chama doping. Então, deixa eu ver quem é. Aí ele um dia telefonou, eu fui no Jockey Club e conheci o Dr. Durval, um veterinário que era o chefe da clínica antidoping. Contei para ele e disse: não, você deve estar enganado, porque isso não se dá para gente. Isso é só cavalo e olha, é um negócio totalmente policiado, tudo mais, você deve estar enganado. Bom, mas eu vi com meus olhos, né? Infelizmente eu não posso te ajudar, porque isso não existe. Passou um ano.
Esse cara um dia vai no jornal e diz, olha, eu fui num congresso de medicina esportiva na França, em Paris, e veio à baila o negócio do doping. Agora você quer saber do negócio? Agora eu tenho tudo, trouxe tudo escrito. Ele disse, olha, doutor Durval, tem um detalhe. Tem um congresso brasileiro em Florianópolis, o senhor prepara essa tese, o senhor vai comigo, nós vamos apresentar isso lá. Então ele foi batuta, muito legal, perdeu um tempão, fez o trabalho todo, aquela coisa toda, fomos para Florianópolis, apresentamos. Eu fiquei até envergonhado, porque até risada nós recebemos que o pessoal gozava. Imagine, vai dar veneno para ganhar a corrida. Então, a partir daí, eu insisti na fórmula quando foi no Congresso Extraordinário Pan-Americano em Curitiba. Em abril de 58, eu reapresentei a tese e tinha um representante do Uruguai, da Argentina, da Colômbia, não sei o quê. Bom, isso foi em 58. Também não aconteceu nada. Um belo dia, 61, eu já estava morando em São Paulo, às 11 horas da noite, aparece esse cara que estava do Uruguai, que veio no Congresso, com mais um italiano, porque na Olimpíada de 60 morreu um ciclista em pleno velódromo. Então ele veio lá, queria saber o que eu tinha. Ele estava naquela congresso, soube que eu falei de doping, e disse se eu tinha o trabalho. Eu disse, preciso procurar. Então achei, ele me deu o hotel onde estava, fiz uma cópia e dei. Foram para a Itália, o italiano era um dirigente da UCI italiana, introduziram um negócio que aqui criaram aquilo que hoje é a WADA. Então o mérito da tese antidoping do Brasil coube ao Paraná. Então é isso. Feito? Positivo. Então esse foi mais um